Oi, pessoal. Nós vamos começar o nosso segundo episódio aqui na Tom sur Tom. E agora a gente vai falar sobre o design imobiliários brasileiros dentro do morar contemporâneo. Né, Camila? É isso aí, tem muita coisa para falar, né? Muito. Porque o mobiliário brasileiro tá, assim, explodindo no mundo. A nível mundial, né? Incrível. Acho que esse ano foi o ano que teve mais participantes em Milão, não foi? De designers brasileiros. A gente vem, o ano passado no Super Salone foi o recorde, vamos dizer, histórico, né? Do maior número de marcas participantes na Design Week como um todo. E esse ano seguiu nessa linha, com uma expressividade de presença brasileira, tanto na feira, no Salone del Mobile, passando pela curadoria do Salone para expor nos pavilhões de design, que é bem difícil, quanto fora, nas mostras de marcas brasileiras, né? Tanto a da Apex Brasil, quanto outras, né, marcas brasileiras que também vêm participando aí da Design Week. Então a gente realmente teve uma explosão e o que a gente vê é que o Brasil entrou no roteiro de visita das pessoas no mundo inteiro. Então, as marcas estão no roteiro. Isso. Então, né, assim como eu preciso ir na feira, no pavilhão de design, visitar tal marca, eu vou visitar também lá a Lot Off, a Ornari, a Modali, né? E eu vou fora, eu vou na Exposição do Brasil, eu vou nos eventos, no Coquetel do Brasil, eu vou prestigiar, eu quero ver o que está acontecendo, porque o Brasil virou uma fonte de inspiração criativa para o mundo. Isso. Eu acho que parte dessa fonte de inspiração é pelo que a gente já vem falando da diversidade, né? A gente tem uma variedade imensa de forma, né? E eu estava até lembrando, porque antigamente a gente viajava e se falava de design brasileiro no Niemeyer, por exemplo. Mas hoje não é mais só um nome, né? Hoje a gente tem muitos nomes, muita gente com muita fonte diferente de inspiração. A gente vai da materiais diferentes. Isso, a gente vai da madeira ao metal, da palha trançada ao tecido. Tudo do Brasil hoje está entrando fora, isso, né? As pedras, né? As rochas ornamentais brasileiras, que inclusive marcas internacionais estão vindo buscar aqui, porque elas são únicas também na sua beleza, né? A forma mais normal da gente ver ultimamente pedra imobiliário são os pochadores de armário, né? De gaveta, de coisa que são com os cristais nossos. Isso é incrível, maravilhoso isso, né? De ver, e é um movimento que já vem, a gente percebe, pelo menos da última década, com mais força para cá. E a gente percebe que hoje isso se cristaliza assim, né, em novos centros criativos para o mundo. Então, você percebe que existem os centros tradicionais, que são lá a Itália, França, você tem ali os escandinavos, né, que são fortes, continuam inspirando. E mais acadêmicos também, né? Que tem toda uma fundamentação, cada um, né, na sua linha, e que, claro, que todos nós estamos olhando, observando, e aí você percebe também do mundo um desejo por um frescor, por outros lugares que possam trazer inspiração e que tem um estilo, uma linguagem, né? E o Brasil entra dentro desses novos no sentido do olhar, porque são centros criativos também muito antigos, né? Só que hoje o que você tem é essa virada em que o mundo inteiro, inclusive esses centros criativos tradicionais, de inspiração tradicional, estão olhando para o Brasil para ver o que o Brasil está fazendo, para ver as nossas múltiplas linguagens e levando isso, se inspirando nisso para as suas linguagens próprias. Né? Eu acho muito assim, o design brasileiro, ele não é um design... vou usar entre aspas, mas sisudo. Ele não é aquela... A gente tem um toque de diversão e de alegria que é natural do brasileiro, né? A gente é despojado, leve. É uma coisa leve. Então,
Eu me lembro uma primeira exposição que eu vi dos Campanas Fora e a surpresa das pessoas com aquela cadeira favela. E tem uma brincadeira na construção, né? De você incorporar coisas populares, coisas mais do dia a dia para o mobiliário, porque entra muito no que a gente está falando, da afetividade, da memória. Isso. Né? Então, uma cadeira que é feita, uma poltrona que é feita com bichinho de pelúcia, o que isso significa? Né? Uma cadeira que é feita com restos ou pedaços de madeira, o que isso representa? Né? Não é aquele design agressivo de protesto ou de técnica pela técnica. É a técnica pelo que ela significa, onde ela te toca. Né? Porque você pode pensar, uma cadeira, uma poltrona dessa é uma escultura? É uma escultura, mas é confortável de usar. Também tem então, muita pesquisa, bem isso. Exatamente. Né? Então, eu acho que o Brasil tem isso, a gente tem essa alegria que é natural da gente. Tem uma fluência, né? Que você percebe até no tipo de forma. Isso. A gente tem designers, arquitetos incríveis, né? Criativos incríveis assinando as linhas. E a gente percebe que cada um, como você falou, tem uma personalidade muito própria, um rol de materiais próprio, mas você percebe em todos eles, assim, no conjunto, uma característica comum que cada um interpreta ao seu modo e torna muito única, mas que é a fluidez. O mobiliário brasileiro, no geral, ele tem uma fluidez que encanta o mundo. Né? Pegando um pouquinho essa questão da fluidez e da criatividade, dessa diversidade de fontes de inspiração, a gente pode perceber nos designs brasileiros, e aqui na Tonsurton a gente tem o Jader Almeida, tem o Ronald, tem vários designers que trabalham exatamente isso, né? A tua visão, né, dentro da criação do móvel. E uma coisa que eu acho bacana é que a gente está vendo cada vez mais materiais naturais sendo mostrados, né? Antigamente, por exemplo, você pensava num estofado, ele tem todo o trabalho de madeira e tal, mas era tudo oculto, né? Hoje está ao contrário, hoje a gente está mostrando muito a estrutura do móvel, né? A beleza da naturalidade. Isso, né? seja ela madeira, metal, o que for, então está se ficando mais aparente, tem uma combinação de materiais diferentes, né, Camila, como a gente falou, hoje você vê pedra em móvel, antigamente quando se falava em pedra em móvel, era trabalho de marmoraria, não trabalho de design de mobiliário. Então, eu acho que essa diversidade de materiais que vem aparecendo traz uma coisa diferente, né, para o mobiliário. E, de novo, valoriza muito o Brasil como centro criativo, porque nós somos abençoados, aqui você tem tudo. Você tem tecidos naturais, você tem a pesquisa tecnológica dos tecidos para compor, você tem as pedras todas, você tem couro, né, maravilhoso, muito bem trabalhado aqui. Então, quando você vê, o Brasil tem os metais, né? Então o Brasil é muito completo em termos de materiais, né? Eu vejo que os nossos móveis têm bastante proporção, né? Porque uma coisa que se olha quando você escolhe um móvel é a questão de ergonomia, né? Proporção de dimensão, padronagem e tal. Mas eu vejo que isso também está diversificado, né? Porque normalmente quando a gente vai escolher um móvel, você vê faixa etária, estilo de vida, né? Toda a parte sensorial do cliente. Mas hoje, além disso, a gente tem outras características que estão vindo, né? Isso é muito, muito interessante. Inclusive, porque hoje eu percebo assim, a gente está cada vez com a vida mais corrida e a gente vive mais tempo hoje. Então, tem uma preocupação com durabilidade, tem uma preocupação com a questão da atemporalidade de muitas peças. Isso, né? Muito legal. Então, a gente está falando, por exemplo, uso de pedra decorativa no móvel. Houve uma época que isso era marcante daquele estilo. Hoje não, hoje ela está entrando de uma forma neutra. Então, o móvel pode ser um móvel atemporal, tendo uma característica de uma época, né, específica, não é mais tão marcante. Isso é como muito que você legal. vê isso?
Eu acho incrível e é uma chave importante que vai permanecer por essa questão mesmo da economia circular, que é o R do reuso, né? E que entra também nessa ideia de você criar um móvel que não seja datado, não seja para uma época específica, mas que ele possa perdurar no tempo, tanto no sentido da durabilidade quanto da proposta estética, e que inclusive ele seja multifunção, assim, versátil, no sentido de que ele pode estar na sala, pode estar no quarto, você pode levar ele para o teu corporativo, para o teu local de trabalho. Então ele gira nos projetos e com isso também ele fica com uma vida mais longa. Até porque hoje os ambientes estão multifuncionais, né? Antigamente você tinha sala de TV, sala de visita, sala de jantar. Era tudo muito segmentado, hoje está tudo integrado. Então essa multifuncionalidade é muito importante. A gente vê que o corporativo perdeu aquela coisa assim de escritório formal, com materiais frios, muita linha reta, muito, né? Impessoal. Muito impessoal. Hoje os locais de trabalho, a nossa tendência, tanto é que assim, a gente não tem mais. Esse imóvel é de casa, esse imóvel é para escritório, né? Você pode tranquilamente fazer uma mistura aí, e é interessante que seja, porque a pessoa se sentindo em casa, se sentindo parte daquele ambiente, sentindo que o escritório lembra a natureza, que lembra toda essa parte sensorial, a tendência dela permanecer mais tempo no local de trabalho, dela trabalhar com mais conforto, né? É muito maior. Não é à toa que os cantinhos de café e coisas assim, antigamente era um cantinho mesmo, né? Hoje a gente trabalha e até foi bacana porque no espaço da Casa Cor 2021, eu já tinha projetado em 2019 um espaço de descompressão que nem se falava nisso, né? Então, hoje a gente tem um espaço para isso, você tem um momento onde o teu funcionário vai poder recarregar energia para poder voltar. Que é o teu espaço de descompressão. Exatamente, que foi aquilo que você visitou, né? E é muito bacana você ver isso, que então, o que eu percebo? A gente está olhando para o cliente como um ser integral, né? Você não compartimentado, né? Porque antes assim, aqui você é empregado, aqui você é filho, aqui você não. Eu tenho sentimentos em qualquer lugar. Eu às vezes estou fazendo coisas e preciso estar me sentindo bem aonde eu estiver, né? Seja numa loja, seja na minha casa, onde for. Então a gente tem que olhar para esse sensorial também, né? É uma virada muito importante na sociedade. Isso do entendimento do ser, como você falou, como integral, completo e não compartimentado. O mundo, ele não está mais comportando essas compartimentações todas, né? E isso se traduz muito no momento que a gente vive do morar também, com a casa integrada, o mobiliário múltiplo. Uma coisa que eu acho que é bacana nessa questão do nosso mobiliário e da nossa forma de morar é a questão do artesanal, que está ficando cada vez mais evidente. Então, se você pega uma cadeira de madeira, o entalhe, a forma como são feitos os encaixes, eles são aparentes e são esculturais, né? Quando você pega uma peça revestida com tecido, tem toda uma tapeçaria que é feita à mão, e algumas marcas fazem questão de ter a assinatura do artesão que trabalhou. E isso é uma característica da Itália, né? Na Itália, a estrutura do móvel é relativamente barata, né? O que é caro é a parte do tecelão, do artesão, né? É o feito à mão, e as grandes marcas mega valorizam isso, né, Camila? E é muito especial e, de novo, é uma característica chave histórica, né, do DNA da criação brasileira. E que o mundo inteiro hoje olha e que desde sempre esteve conosco, né? E você tem isso no outdoor mesmo, do trabalho das madeiras naturais, do alumínio, das cordas, né? Você tem marcas incríveis aí que estão se projetando no mundo, né? Tem aí Modale, Dona Flor, Tideli, que tem projetado, levado esse nome muito forte. Você tem
designers incríveis trabalhando com essas marcas, né? Tem lá a Mula Preta, Marta Manente, tem o Sérgio Matos com uma criação própria incrível, sempre inovando e fazendo, como você falou, verdadeiras esculturas, né? Com conforto, com originalidade e funcionais, né? Então, assim, completas. Tem o Ibanez Razeira, então você tem muitos nomes, assim, que estão fortalecendo muito a nossa atuação hoje no mundo. O próprio Jader Almeida, né? O Ronald Sasson. Então, todo um conjunto, o Bruno Falks, que tem um trabalho incrível, assinou uma linha completa agora em madeira natural para Tramontina, lançada no Salone del Mobile. Então, você tem muitos nomes incríveis, que quando a gente diz uma nova geração, mas são pessoas que estão trabalhando aí há muito tempo, né? Que tem uma fundamentação e um virtuosismo técnico incríveis, além de um olhar único e da criatividade, né, Luciana? Então é isso aí, continuem com a gente. No próximo episódio a gente vai estar falando sobre revestimento lá na Porto Belo e tem muita novidade vindo por aí.